Olá, amigos. Ah, Hoje é sábado, manhã de sábado, dia 26 de outubro de 2024. Deus me deu uma palavra e eu quero transmitir para vocês. Essa palavra eu vou tomar como base o versículo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, então, capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, quem tomou a iniciativa, né, de fazer esse resgate, né, essa libertação, é uma versão lá da Bíblia do João Ferreira de Almeida, ele diz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Essa palavra transportou, ela tem o significado de nós fomos removidos, nós fomos retirados de um lugar para um outro lugar. Essa é vamos dizer assim, o que essa palavra nos passa do entendimento, né? A etimologia da palavra. Então Deus, ele quis fazer isso, mas para que Deus possa fazer isso em relação a nós, ele precisa do nosso consentimento. Então o apóstolo Paulo, ele vem dizer lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, né, como a gente faz isso, né? Porque Deus, ele está nos tirando do império das trevas, ou do reino das trevas, para um outro lugar, né? Qual é esse lugar? É o lugar onde Cristo reina, né? Se nós observarmos aqui a palavra que Jesus proferiu, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, ele diz, né, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? Noutra versão, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Esse próximo aí no grego significa que está ao alcance da nossa mão, ao nosso alcance. Nós temos que fazer algo para nos apossarmos desse reino, né? E numa outra palavra em Lucas, Jesus, ele fala, o reino de Deus está dentro de vós. Daí de novo surge essa dúvida, porque numa outra versão, o reino de Deus está entre vós. Então esta palavra do grego, entre vós, dentro de vós, ela tem o mesmo significado, quer dizer, não tem uma diferença entre vós e dentro de vós. Eu creio que quando Deus diz, olha, está dentro de vós, é que nós já nos apossamos. O reino de Deus, ele passa a ser uma ideia, passa a ter um caráter de estilo de vida. E quando está entre vós, é que ele já está ao nosso alcance. Nós podemos optar, né? Então, quando o apóstolo Paulo diz, ele nos resgatou do reino das trevas, é necessário que haja o nosso consentimento, né? E como nós fazemos para dar esse consentimento, para que Deus possa, porque Deus, ele nos dá, Jesus, ele vem para nos libertar, ele não vem para nos julgar. Ele mesmo diz, ele não vem para julgar o mundo, mas ele vem para salvar o mundo, vem libertar. Mas é necessário que nós queiramos, que nós demos o nosso consentimento. Ninguém resgata alguém se a pessoa não quer. Então nós temos essa liberdade. Agora, como dizia Pascal, né, que quem não quer, né, a pessoa, é um absurdo, né, a pessoa não querer ser resgatada. A pessoa já está num reino que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos no meio do caos. Quem não quer ser resgatado do caos, né? Seria um absurdo.
é o que o Pascal, né, o grande cientista francês, pregava. Então, como eu faço isso? Né, lá em Romanos, no capítulo 10 e versículo 9, o apóstolo Paulo vem dizer: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, o nosso consentimento é dado dessa forma, nós temos que falar, nós temos que dizer, né? Como Deus ele está nos transferindo, nos removendo de um reino, né, que já está perdido, no reino que está sob domínio de Satanás, e nos trazendo para o reino do seu Filho, então, de um território para um outro território. E esse novo território, ele tem um líder, ele tem uma liderança, ele tem um rei, que é Cristo. Né? Isaías, ele dizia numa profecia: um filho nos nasceu. Né? Então, continuando, Isaías já dizia: um filho nos nasceu. Né? E o domínio está sobre seus ombros. O reino está sobre seus ombros. O governo está sobre seus ombros. Então nós temos um reino e nós temos um rei. Nós temos um líder. Então, por que o apóstolo Paulo diz, né? Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, tem que dizer, ó, Jesus, eu aceito Jesus como meu Senhor. Então Deus, ele pega e nos remove do caos e nos coloca sob a liderança de um rei que é justo, né? Mas nós temos que dizer que nós queremos isso. Senhor, aí você tem que fazer essa oração: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o teu Filho, que Ele é o Senhor, que Ele é o Rei, e eu aceito ser transferido dessa escravidão, né? Eu estou no momento, sobre a tutela do diabo, eu estou no reino dele, estou à mercê das decisões do diabo, e eu quero ser transferido para o reino de um rei justo. Aí Deus faz isso. Por que Deus faz isso? Porque Ele quis fazer isso. E por que eu tenho esse direito? Porque Cristo, Ele pagou o preço. Ele foi crucificado, Ele se sacrificou para que nós pudéssemos ter o direito de ser resgatados. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Compartilhe para pessoas que precisam ver essa palavra, que precisam entender o que é a salvação, o que é essa nova ordem das coisas, né, que Deus estabeleceu através de Jesus Cristo. Um abraço, muito obrigado.